Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 3. Vamos ler apenas o verso 12. Mateus 3, 12. Assim diz a palavra do Senhor: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deus, mais uma vez, te damos graças pelos momentos que nos dás, pela oportunidade de voltarmos a este lugar, estarmos em comunhão com os irmãos e todos aqui, adorando, louvando, exaltando Teu Filho amado, bendito, Salvador nosso. Graças damos pela Tua palavra, que mais uma vez temos oportunidade de ler, de estudar, de expor, e pedimos-Te, por misericórdia e graça, que auxilies as nossas vidas nesta hora. Teu Espírito nos ilumine, e assim, ó Deus, dá-nos a graça de entender e mais ainda aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. A quem se refere, então, João Batista, ao proferir essas palavras, esse texto de Mateus 3,12, que diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. A quem se refere João ao escrever essas palavras? Ele está se referindo aos lavradores no campo, aqueles que semeavam e recolhiam os frutos da sua semeadura, que eles trabalhavam com trigo? Não. João se refere aqui a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as crianças, a todas as pessoas do mundo. E de repente ele está se referindo a você, especificamente, nesta hora. E a pergunta que esse texto nos suscita é se somos trigo ou palha. Se você aqui é trigo ou é palha. Essa é uma pergunta que você não pode deixar de responder hoje. Você tem que voltar para casa com a consciência mais firme do que você é, nesta classificação que Deus faz das pessoas do mundo. Se é trigo ou é palha. Mas antes da gente analisar com mais propriedade o verso 12, nós precisamos olhar rapidamente o verso 11. Ele nos ajuda a compreender
melhor o verso 12. No verso 11, João diz: eu vos batizo com água e para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está falando aqui de Cristo, ele está falando do Messias, ele está fazendo uma referência então ao Filho de Deus. Ele era um profeta, inclusive o último profeta da antiga aliança. Ele tinha também um grupo de seguidores, discípulos, e o critério para fazer parte desse grupo de João Batista era o batismo com água. E é isso que ele está dizendo aqui: eu vos batizo com água, mas aquele que vem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Numa referência, então, clara ao Senhor Jesus Cristo. João, ele se coloca aqui numa posição, então, secundária a Jesus, inferior a Cristo, porque ele diz: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E isso é óbvio. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o Senhor, e João, nós que cremos nele, somos seus servos. E João tem essa compreensão tão clara na mente, que ele diz que Jesus Cristo é mais poderoso do que ele, e cujas sandálias não sou digno de levar. Lucas, quando fala desse texto, ele ainda esmiçua mais essa palavra, quando ele diz que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Era um costume dos servos servirem os seus senhores em todas as coisas, e havia um tipo, uma classe de servo que era mais baixa ainda, que cuidava das sandálias do seu senhor, lavar, zelar pelas sandálias do seu senhor. E João aqui está dizendo que nem para isto ele servia diante da majestade, diante da glória de Jesus Cristo. Ele não tinha nem dignidade para ser o servo mais assim baixo, aquele que cuidava, aquele que desatava, aquele que limpava as sandálias do seu Senhor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão aqui, ela já foi muito mal interpretada, e ainda é, pelos pentecostais, e que tomam o fogo aqui como algo bom, como um revestimento de poder, como um revestimento de força, como algo positivo, como algo benéfico. Quando a palavra fogo nas Sagradas Escrituras, ela só tem dois significados, e todos dois estão nesse nível de juízo de Deus. Quando João diz aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. O Espírito Santo, nós já sabemos, terceira pessoa da Trindade, desceu no Pentecostes, ele está em todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo então habita em todo aquele que crê, como um templo da sua habitação.
E fogo, aqui no verso 11, é no sentido de purificar. O fogo purificador. Aquele que, então, vem para tratar a nossa vida no sentido de tirar dela tudo aquilo que é lixo, tudo aquilo que é imprestável, tudo aquilo que desonra o nome do Senhor. Então, fogo, nesse verso 11, ele tem esse sentido de purificar. Então, em nenhum momento a Bíblia usa a palavra fogo, muito menos aqui, para dizer que os homens recebem poder especial de Deus, extraordinário, recebem mais força para servir ao Senhor. Não. Ele vem primeiro, nesse verso 11, para purificar a vida de todo aquele que crê, purificar de seus pecados, queimar aquelas coisas que não agradam, não glorificam a Deus. E isso pode ser, inclusive, muito penoso, doloroso. Isso pode ser incômodo, desconfortável. Isso fragiliza, em vez de fortalecer, porque tira de nós, inclusive, alguns instrumentos, algumas armas que o mundo nos dá, e nos deixa, então, mais dependentes de Deus, mais frágeis, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Mas no verso 12, quando a palavra fogo aparece, que no final, ele queimará a palha em fogo inextinguível, também está nesse nível de juízo. Aqui sim, o fogo se refere àquele dia final, aquele último dia, aquele dia em que Jesus Cristo virá, em que Ele então estabelecerá juízo sobre os homens da terra. E esse juízo será condenatório, esse juízo será para retirar então a palha do meio do trigo e queimá-la. Então, se na primeira compreensão de fogo, isso não é positivo, na maneira da compreensão, então, de alguns, como algo que vem a nos fortalecer, a nos dar mais poder, a nos capacitar certas condições, dons, para fazer o trabalho de Deus. Não, vem para purificar, burilar, lapidar, para arrancar, tirar, extirpar todas as coisas que desagradam a Deus e que não colaboram para o nosso serviço a Ele. Na segunda, muito mais claro fica que o fogo, ele vem para extinguir, para acabar, para destruir, do que para trazer qualquer benefício aos homens. Feito esses esclarecimentos, voltamos então para o verso 12, que é o verso que nós queremos nessa noite melhor analisar. Então, João aqui está se referindo a Jesus Cristo, dizendo que Cristo trará uma pá, essa pá ele limpará, com essa pá ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Então nós temos aqui, irmãos, está claro, duas classes de pessoas que são apresentadas neste verso. Duas classes de pessoas. E são essas as únicas classes de pessoas que existem para Deus. Não há mais uma terceira, uma intermediária. Só há essas duas classes de pessoas. Assim, o mundo é dividido nas Sagradas Escrituras. Assim, o mundo é dividido na opinião de Deus,
segundo o pensamento de Deus. Essas duas classes de pessoas estão aqui na figura, primeiro, do trigo. Há pessoas que são trigo. E essas pessoas, então, trigo, são aquelas que creem em Cristo, são aquelas que temem o seu nome, são aquelas que o servem, são aquelas, então, que tomam a palavra de Deus como parâmetro para a sua vida, como sua regra de fé e prática. O trigo, então, essa classe de pessoas que adoram a Deus, que o glorificam, são aquelas que deixam o mundo para viver para Cristo, são as que servem a Jesus, justificadas em Cristo pela fé. São aquelas que são templo do Espírito Santo de Deus. São aquelas, então, que já foram perdoadas por Deus, são chamados de filhos de Deus. Esses são o trigo. Esta primeira classe que aqui João fala, e que nas Sagradas Escrituras são, então, os que pertencem a Deus. A outra classe é a classe representada aqui pela figura da palha. E quem são estes? A palha do mundo. Ao contrário do trigo, são todas as pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não têm uma fé salvadora, que não se arrependeram dos seus pecados. Muitos avessos completamente ao Evangelho. Outros são cristãos, mas nominais, que às vezes circulam e convivem conosco, que estão dentro da igreja visível de Cristo, que oram conosco, que cantam conosco, que ceiam conosco, mas que são palha, que não têm de fato a nova vida em Cristo, que não têm ainda os frutos dessa transformação, desta conversão. Estes são a palha do texto. Então são apenas duas classes de pessoas que a Bíblia nos apresenta. Para Deus só há duas, porque Deus, Ele classifica os homens pelo seu interior, pelo seu íntimo, pelo seu coração, e não pela aparência. E no íntimo só há duas classes de pessoas. No íntimo não há cor, no íntimo não há condição social, no íntimo não há condição econômica, no íntimo ou é de Deus ou não é de Deus. O mundo tem muitas outras classificações. Aqui no Brasil mesmo, segundo o Diese, nós temos 6 classes sociais. A começar pelos miseráveis, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Depois vem a classe baixa. Depois da classe baixa vem a média baixa. Depois da média baixa vem a média. Depois vem a média alta e a alta. São 6 classes que o mundo assim distingue os homens, classifica os homens. Mas para Deus não há classe média, alta, média baixa, miseráveis, baixa. Para Deus só há trigo ou palha. Os que são dele e os que não são dele. Os que são filhos dele e os que não são filhos dele. Porque Deus classifica os homens pelo que vai no coração dos homens, e não pelo que eles têm, não pelas suas posses, não pela sua condição
econômica, não pela sua condição acadêmica, formação, mas simplesmente pelo coração. Existem muitos homens no mundo cheios de talentos, muitos são até vistos como diferenciados, são ídolos para muitas outras pessoas, alcançaram fama, são celebridades, estão na mídia o tempo todo, pessoas que estão no círculo da política, que também são vistas como pessoas destacadas, classe mais privilegiada, como se outro tipo de classe de pessoas. Mas, meus irmãos, é bom que a gente saiba que para Deus tudo isto é palha, pura palha. Deus não considera esses talentos, estas famas, essa notoriedade. Deus, Ele olha para o coração, Ele olha para o íntimo, e Ele então divide a humanidade em duas classes: ou é trigo ou é palha. É assim que a Bíblia nos fala das pessoas do mundo. Quando a gente olha para o tempo de Noé, nós temos duas classes de pessoas ali: as que entraram na arca com Noé e as que ficaram de fora da arca. Só duas classes de pessoas. As que ficaram de fora da arca tiveram o mesmo fim. Não houve condição social, econômica, política que pudesse livrá-las daquele fim trágico. De repente, todos são iguais ali, estão fazendo parte daquele grupo, daquela classe de pessoas que ficaram fora da arca, do lado de fora da arca. E a outra classe, bem menor, com menos gente, foi a classe que entrou para dentro da arca. Na parábola da rede, lá também nós só encontramos duas classes: a dos peixes bons e a dos peixes maus. Quando a gente vai para a parábola das virgens, nós só encontramos também duas classes: a das virgens prudentes e das nécias, tolas. Quando a gente olha para o dia do juízo final, quando Cristo então virá outra vez, nós só encontramos também duas classes de pessoas com as quais Jesus vai tratar naquele dia: as ovelhas e os cabritos. Só duas classes. Quando a gente olha para o trono de Deus, nós só encontramos também duas classes de pessoas: aqueles ou aquelas que estarão à direita de Deus, à direita de Cristo, onde Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, e aqueles que estarão à esquerda do trono: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Só duas classes também, direita e esquerda. Quando nós olhamos para a morada eterna, morada final, só há duas classes também: aqueles que vão para o céu, que vão morar com Deus, e aqueles que vão para o inferno. Não tem mais outra classe. E aqui então a referência do texto é tão somente a essas
duas classes: trigo e palha. Você é trigo ou você é palha? Esta é a questão. Ou estamos numa classe ou estamos noutra. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, seus frutos denunciam isso. A sua vida é uma vida de convertido, é uma vida de transformado. Como você lida lá fora, como é que a sua vida é vista lá fora, como ela então é avaliada. Você é trigo ou palha? Você gosta de orar? Você gosta das Sagradas Escrituras? Você gosta de cultuar a Deus? Você então tem como salmista, no Salmo 42, Salmo de Davi, ele diz: como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Trigo, aquele que é de Deus, então ele vive anelando pela presença de Deus, suspirando pela presença de Deus. Primeiro, porque ele necessita, é pecador, reconhece que é pecador, reconhece o quanto seus pecados pesam diante de Deus, dificultam sua comunhão com Deus, e aqueles que são de fato de Cristo, são trigo, buscam o perdão de Deus o tempo todo, o alívio de Deus para a sua vida de pecador. O salmista Davi, ele fala disto. Aquele salmo foi escrito por Davi num momento muito difícil da vida dele. Ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão, e ele, tudo parece, estava no campo, naquele instante, e de repente assim, meio perdido, na sua melancolia, na sua tristeza, com o que estava acontecendo com sua casa, ele vê uma corça passar a toda em direção a um riacho, águas frescas, tranquilas, e aquele animal estava ferido, cansado, escapou certamente de uma presa, e aquele animal chegou àquele poço de água, faminto, sedento, e começou a beber, e não parava. E o salmista Davi olha para aquela cena, e é aí que ele escreve: assim como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A necessidade de Deus, da sua paz, é própria de quem é trigo. Buscar a Deus quando se pode achar. E nós devemos buscá-lo todo o tempo. Não há nada, irmãos, que nos impeça de fazer isso. Nada. Buscar a Deus é a coisa mais fácil que nós podemos fazer, se tivermos essa disposição. Porque nada, absolutamente nada, pode nos impedir a fazer isso. Na perseguição, Paulo chega a descrever uma série de fatores ali, negativos, terríveis. E ele diz: nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Não há absolutamente nada que tire de você a condição de buscar a Deus, a não ser a sua pouca, a sua baixa disposição, a não ser a sua má vontade, a não ser que esteja lhe faltando a vida do trigo para fazer isto. Então, só há essas duas classes de pessoas:
A segunda coisa que o texto aqui nos mostra, no verso 12, então: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Essa pá era um instrumento muito necessário para o agricultor. Ela era feita de madeira, e era com essa pá que ele então separava o trigo da palha lá na sua eira, lugar plano, onde ele espalhava então o trigo colhido, e junto com o trigo muita palha seca. E ele então com a pá fazia essa separação, conseguia então tirar as palhas do trigo e deixar o trigo puro. E o que o texto está dizendo é que assim Jesus Cristo fará. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o que o texto nos fala aqui também é que há um dia, há um momento na história da humanidade em que isto acontecerá. Há um momento na história da humanidade que isto acontecerá, em que essas duas classes de pessoas serão separadas. Jesus Cristo, quando ora ao Pai, ali em João 17, na chamada oração sacerdotal, e ora intercedendo por nós, por isso a oração sacerdotal, ele pede a Deus por nós, pela igreja, pelo seu povo. E ele diz que nós não somos esse mundo, mas que ficaríamos aqui, que não seríamos tirados agora deste mundo. Portanto, a igreja ainda vive misturada com este mundo, a igreja ainda vive misturada com a palha, o trigo. Ainda está no meio da palha, ou a palha, melhor dizendo, em meio ao trigo. Isso acontece dentro dessa visão macro, de mundo mesmo, mas também dessa visão aqui micro, dentro da própria igreja evangélica, protestante, da igreja presbiteriana. Nós temos trigo e temos palha. Nós temos palha e temos trigo. Mas que essa separação, ela não será agora. Vai vir o tempo, o dia, em que esta separação se dará. Quando ele, Jesus Cristo, com a sua própria pá, ele fará então esta limpeza no meio do trigo, tirando aquilo que é falso, aquilo que não lhe é próprio, natural, aquilo que não faz parte do seu reino. Esse dia ainda não chegou. Aqui é uma profecia, irmãos, que ainda não se cumpriu. Não esqueçamos, João Batista era um profeta. E ele está aqui falando disto, desse tempo, quando o Senhor Jesus Cristo fará então esta separação entre trigo e palha. E esse dia é o dia em que Jesus Cristo virá ao mundo pela segunda vez. Ele prometeu isto. Ele hoje está à direita de Deus Pai, mas ele prometeu que virá outra vez. E que esse dia ele virá agora para resgatar a sua igreja e estabelecer juízo no mundo. Juiz, quando o trono branco se estabelecerá, quando os homens serão julgados pelas suas obras, aonde ninguém que não estiver nele, que não for trigo, escapará desse juízo. Receberá a condenação sumária. Diz o texto que a palha será jogada em fogo inextinguível. É um fogo permanente, é um fogo perene. Essa palha queimará o tempo todo. E aqui então é o dia em que Cristo virá outra vez. Não é agora.
Não nos compete, irmãos, não somos nós que temos a paz desta separação. A igreja não pode fazer isso. O pastor não pode fazer isso. Porque nós não temos esse discernimento. Nós não podemos correr o risco, naquele afã de limpar a igreja da palha, e de repente levar junto no meio da palha algum trigo. Só Jesus sabe, só Jesus conhece quem é quem. Só Ele então tem esta condição, por isso que é Ele que tem a pá na mão. É Ele quem limpará completamente a sua eira, completamente, a sua igreja, o seu povo. Isso não é agora, não é hoje, mas será no dia em que Ele virá outra vez. Naquele dia, Ele que nunca erra, que conhece cada um, que sabe da natureza de cada um, Ele, somente Ele, poderá fazer esse trabalho com muito esmero, limpar então a sua eira, tirando a sua igreja do meio então da palha. Ainda que de maneira parcial ele já esteja fazendo isso, desde quando veio. De vez em quando isso nos salta aos olhos. Por isso que a igreja também foi dada a condição da disciplina, de corrigir os que estão errados, estabelecer na igreja então a paz. É uma limpeza, é uma separação parcial. E Cristo já faz hoje. Mas o que o texto está dizendo aqui é que aquele dia em que Ele fará plenamente, ainda vai vir. É o dia da sua segunda vinda. Por enquanto, palha e trigo vivem juntos. Vivem juntos. Palha e trigo se confundem, se misturam. Por enquanto, não há como plenamente fazer essa separação. Nenhum homem, nenhum conselho fará jamais isto. Porque este dia ainda vai chegar, quando Cristo vier outra vez. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso nos traz a ideia, como disse inicialmente, de juízo de Deus, de juízo de Cristo, de condenação. Esse fogo aqui é um fogo de condenação, condenatório. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro no sentido de purificar a sua vida, de queimar o que não presta. Isso dói, isso incomoda, isso não é bom, isso não é agradável. E em segundo lugar, de condenar aqueles que não são trigo para o inferno.
Então, em nenhum momento, esse batismo com fogo é coisa boa. E tem gente aí pedindo ao Espírito Santo que lhe batize com fogo. Se Deus levasse em conta as orações que a Ele são feitas, os pedidos dos homens, por isso que Jesus diz: olha, vocês pedem mal, né? Vocês são tolos, porque se Deus levasse em conta, irmãos, responder oração desse tipo: Senhor, me batiza com fogo, juízo, condenação. É nesse sentido, então, que o texto está falando sobre o fogo inextinguível. Enquanto justos, o trigo, aqueles que creem em Cristo, são salvos por sua graça e misericórdia, serão felizes, receberão, então, os galardões de Deus, estarão a vida eterna com Ele, novo céu, nova terra. Estes que são palha serão queimados pelo fogo eterno. Juízo, então, está sendo aqui prometido àqueles que não creem em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, é que nós precisamos voltar a aprender sobre o temor a Deus. Vamos voltar a aprender sobre ter medo de Deus. Ter medo de Deus. Primeiro, nós servimos a Deus por amor. Somos atraídos pelo seu amor. O fazemos por amor, mas também por medo. Se você não teme a Deus, se você não tem medo de Deus, cuidado, para que você não seja palha, porque Deus, Ele é juízo, Ele é justiça. O seu fogo queimará mesmo, extinguirá mesmo, destruirá aqueles que não são seus, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não são nova criatura, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não receberam o seu perdão. Não duvidem disto. Não importa que classe de pessoas, segundo os olhos dos homens do mundo, pertençam. Não importam se têm fama, se são celebridades, se são ídolos. Não importa o que sejam, serão queimados, serão destruídos, condenados pelo fogo eterno de Deus. Só mesmo o trigo escapará. Só o trigo será recolhido no celeiro. E segundo a Bíblia, não são muitos que pertencem a essa classe de trigo. Não são muitos, ou não serão muitos, aqueles que receberão o vinde benditos de Cristo. Não são muitos os que estão à direita de Deus. Não são muitos os prudentes, não são muitos os peixes bons, não são muitas as ovelhas, são poucas. E uma multidão de palha. Então o fogo neste dia não vai ser baixo. O fogo nesse dia vai ter uma labareda muito alta, que há muita palha para ser queimada. Portanto, você é trigo ou palha? Você é trigo ou palha? Se você já é trigo, glória a Deus. Se esforce
para que os frutos deem testemunho disso, comprovem isto. Mas se você tem dúvida, ainda vacila, há tempo de você ser trigo, porque a separação ainda não foi feita. Ela não será feita aqui, nesse tempo. Será feita no dia em que Cristo voltar. E Ele tem sido longânimo para com as palhas deste mundo. Mas vem o dia em que Ele virá outra vez. E nesse dia não haverá então mais misericórdia, compaixão, amor. Esses atributos de Deus não estarão em exercício neste dia, não estarão trabalhando neste dia. Seu juízo, seu fogo, a sua ira, é isto que vai prevalecer neste dia sobre a palha. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar